Eu gravei essa conversa com a Luana já tem uns 2 meses, mas deu um problema no meu áudio, eu fiquei super frustrada, a gente ia remarcar, mas a agenda sempre muito corrida, e essa semana eu revi. E na verdade a fala dela tá excelente e achei que valia a pena colocar no ar do mesmo jeito. A diferença é que eu vou cortar as minhas partes e substituir por cartelas que obviamente não dão conta do tanto que eu falo nessas conversas, mas que ao menos sinalizam o que foi perguntado antes da fala seguinte dela. Luana é cientista social formada pela UF e mora em São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro e, no entanto, uma cidade bastante abandonada pelos gestores públicos. A Luana é também mãe da Cecília, uma menina autista de 5 anos de idade, e é a partir desses 2 lugares, de cientista social e mãe da Cecília, que ela fala sobre esse momento da educação na pandemia. Eu espero que vocês gostem do vídeo e continuamos as conversas. Oi, Bruna, o pessoal que vai estar assistindo com a gente. Eu sou Luana, tenho 24 anos, sou formada em Ciências Sociais, bacharelado na Universidade Federal Fluminense, né? Sou mãe dessa pessoa também, né? Militante pelo direito das mulheres, pelo acesso, né, à educação e também da educação inclusiva, que acabou despontando esse interesse em mim, já que essa pessoa que está invadindo os espaços de debate também é uma pessoa autista, né? Então acabou me chamando a atenção da necessidade de lutar pela inclusão das pessoas com deficiências cognitivas, neurológicas dentro das escolas, deficiências geralmente invisíveis, né, que são um pouquinho negligenciadas. Esse período, né, de pandemia, essas aulas remotas, né, tem sido muito difícil para todo mundo pelos problemas que a gente sabe que o nosso país tem, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, às vezes a conexão é ruim, nem todas as casas dispõem de computador né, na quantidade suficiente para que, às vezes, mais de um filho, mais de uma pessoa façam as atividades. Aqui na minha casa, por exemplo, somos eu e ela que, de alguma forma, estudamos também, então, a gente tem que fazer esse espaço de estar conciliando, né? E referente à educação infantil, é até difícil colocar em alguns termos, mas é algo muito difícil porque na educação infantil você está desenvolvendo esse primeiro contato da criança, de se familiarizando com algumas coisas que ela abordará no futuro, mas principalmente a formação emocional, né, a formação motora através de diversas atividades, e isso não pode ser feito de forma remota, né? Isso é feito dentro da logística escolar, dentro do contato com outras crianças. Com o acréscimo da Cecília ser uma criança com necessidades especiais, ser uma pessoa autista, né, com deficiência, e isso se torna muito mais difícil, porque além de você ter que fazer esse papel de ser professor, de ser educador, também de ser mãe em horário integral, né, conciliar todos os comportamentos inadequados que vão surgindo do confinamento, conseguir também ter uma metodologia diferente para fazer com que essa criança absorva, porque conversando com diversas pessoas que têm filhos autistas, até mais velhos, que até estavam num grau de funcionalidade bacana, dando respostas satisfatórias, absorvendo conteúdo, mas esse modelo de ensino remoto não consegue cativar, não consegue prender a atenção dessas crianças e jovens, e muitos, assim, verdadeiramente não estão conseguindo, né, conciliar. Nas unidades públicas, né, de educação infantil, que são muito poucas, a dificuldade ela é muito grande, a falta de acesso, a dificuldade também dos professores, que já dão aula há muito tempo, que são experientes, e de repente estarem numa logística de começar a editar vídeo, começar a gravar aula todos os dias. Existem professoras mais idosas passando por todo esse problema. E nas instituições públicas, né, de educação infantil, que são muito poucas, essa dificuldade é muito maior pelo perfil das professoras, de não terem nenhum suporte para isso, pelo perfil das famílias, dos alunos.
E nas instituições privadas, por exemplo, aonde a minha filha estuda, existe também um grupo, né, da mediação que faz essa atividade, tenta mostrar alguma forma diferenciada da gente abordar esse conteúdo, mas não é o que está acontecendo na esmagadora, né, maioria dos casos. E existe uma dificuldade que causa uma saturação muito grande também de ter essa sobrecarga o tempo todo, que a gente sabe que está mantendo a atividade mais para ter uma justificativa de ter certos custos, de cobrar mensalidade, mas que aquilo ali não necessariamente está dando algo substancial de conteúdo para a criança. Então, é um desafio bem complicado. Eu me solidarizo das escolas, né, que estão passando por um momento difícil, não estão recebendo apoio financeiro, enfim, para continuarem existindo. Eu entendo que é um momento complicado, mas acaba que nessa novidade também estão sobrecarregando as famílias de ter que fazer uma porção de atividade, ter que fazer uma porção de coisa, festa junina à distância, festa dos pais à distância, tudo para justificar um valor que para a educação infantil não é necessariamente a forma de aprendizado sentar num computador e fazer as matérias. Eu acho que isso veio de uma forma tardia. Eu tenho boas avaliações sobre a escola dela, uma escola privada. Fico triste que isso não seja o padrão, né, de todas as escolas, mas no primeiro momento foi o pavor da escola, o medo da evasão de matrículas, e começaram a despejar, faça isso, faça aquilo, e sem uma preocupação de como que está a nossa mente, né? Porque a gente trabalha, a gente tem outros conteúdos para produzir também, responsabilidades são exigidas da gente e as crianças estão dentro de casa. Elas não estão podendo ficar com os avós, com a titia, passear, é dentro de casa. E considerando que são pessoas com energia, né, para dar e vender, que estão sem fazer atividade, estão sem brincar, estão sem se desenvolver e sobrando mais energia, dormindo mais tarde, a gente tendo que cumprir nossos horários e inicialmente as unidades ficaram com aquele medo de despeja, faça isso, faça aquilo e a gente sobrecarregada, né? A gente bastante sobrecarregada. Depois passou a vir mais a parte do diálogo, de tentar conversar, de tentar direcionar, de tentar fazer reunião de pais, né, pelo aplicativo. Mas, assim, ainda continua sendo uma coisa muito difícil. Porque, tá dentro de casa e tá atrasado para reunião online. Pois é, atraso está tendo, porque a gente tem várias coisas para fazer. O descontrole das crianças em relação a querer comer mais, a ter horário de sono desregulado, a ficarem irritadiças, a não quererem fazer atividade naquele momento, né? A sobrecarga de trabalho doméstico, que a gente também está à frente disso, né, é muito grande. As mulheres estão tendo muito mais, é uma benção, né? O marido está trabalhando, as crianças estarem fora de casa para você ter um tempo maior para dedicar a isso. Não é o que tá acontecendo. Aí, nesse período houve uma sobrecarga muito grande e depois a parte psicopedagógica da escola começou a dar um retorno, começou a conversar, tentar direcionar isso um pouquinho com os pais, mais do que eu converso com das unidades aqui de São Gonçalo, as unidades privadas, pública, então, infelizmente, o resultado é bem pior. Está sendo um momento bem conflituoso, bem difícil. É muito difícil, né? Porque essa pressão de você voltar ao mercado de trabalho, existe essa pressão por parte das instituições e que acaba dialogando também com algumas instituições privadas que estão com medo, né, das contas, de pagarem o salário dos funcionários, querem que tudo volte ao normal e acabam pressionando. Só que a gente tem o exemplo de Manaus, né, que retornou agora, e ensino médio, e assim, brincando com a máscara, o pessoal aglomerando no recreio. Isso a gente está falando de uma faixa de 15 a 17 anos, né? Pessoas que já têm, né, direitos políticos, que já têm uma certa consciência.
Então, na educação infantil, as crianças vão querer trocar de máscara, as crianças vão querer brincar, né? E aí o risco da escola, ele é muito peculiar, porque as crianças interagem, elas têm grande contato físico, elas querem trocar merendas uns com os outros, elas não conseguem ter controle, às vezes, de espirrar, certos hábitos de higiene. Teria que ter contratação de empresas, né? Um corpo técnico à parte para poder estar fazendo sanitização, higienização, poder estar conduzindo isso, mas não é o que vai acontecer. Vai ter uma sobrecarga muito grande de profissionais que naturalmente, dependendo de pandemia, já são sobrecarregados, e a gente sabe que isso não é o suficiente, porque se uma pessoa ficar contaminada, né, contamina ali o núcleo familiar, 4 pessoas se isolam. Agora, se uma criança aparecer com o coronavírus, ela contamina toda a salinha dela. E nisso existe o professor, existe o inspetor, existem outras pessoas. Por exemplo, na educação infantil, na escola da minha filha, tem uma pessoa que é responsável pelos banheiros, né? Uma senhora que conduz as crianças, ajuda a estarem fazendo suas necessidades. Então, essa senhora necessariamente teria contato com pelo menos 80 crianças, né? Ela passaria com... Enfim, seria um desastre gigantesco. E referente à logística da escola pública, esse acesso à internet, assim, a rede pública ela é muito mais frágil, as pessoas têm um perfil socioeconômico muito mais frágil, né? E os professores não tinham hábito com essa rotina extremamente informatizada, online e tal, porque não tinha demanda para isso. É difícil, às vezes, ter até livro na escola, né? Que dirá todo mundo ter acesso à internet, conseguir fazer certo tipo de atividade. E sem contar num problema, né? Que cada estado tem a sua realidade, mas, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, São Gonçalo, onde sempre estudei, quando conseguia fazer uma compra de computadores, de projetores, isso já pelo menos uns 6, 8 anos, você acaba tendo muitos problemas de furto, né, da comunidade que, de uma certa forma, é acostumada a avacalhar a escola, de respeitar, então nunca tem a reposição desses materiais, o professor nunca consegue ter acesso, às vezes chega, mas não tem ninguém para patrimoniar os itens, então eles ficam trancados numa grade de ferro. É uma dificuldade é uma realidade muito complicada, né? Eu, pelo menos, considero inviável retomar as aulas sem a existência de vacina, porque o tempo que você fica na escola, a capacidade a dinâmica de interação, por mais que existam todos os cuidados, é um tipo de faixa etária, mesmo até o ensino médio, que não vai tomar certos cuidados, que não vai não vai seguir os protocolos e é muito perigoso, né? A gente já tem uma quantidade de sobrecarga de alunos dentro das salas muito grande. Quando eu fiz o meu ensino médio, num CIEP, eram 47 alunos dentro de uma sala de aula, né? Então, nem todos possuem essa estrutura de internet, de acesso tecnológico, de espaço, de silêncio, né? Muitas famílias no subúrbio é um contexto barulhento, de carro, de tudo. Alguns dentro das comunidades, onde às vezes o tiro come, às vezes tem outros problemas que impedem a família cheia, a casa pequena, né? Nem todo mundo tem um escritório, um local específico para fazer isso. E aí fica a pergunta, querem fazer essa coisa partilhada, né? Metade fica na escola, a outra metade fica em casa, no ensino remoto, mas qual é o critério, né, para decidir quem pode ter aula presencial, quem se expõe mais ao vírus ou não? E a forma de resolver isso não é sobrecarregando professores, os coordenadores, a unidade escolar, querendo que resolvam um problema que vai além da alçada deles, né? Deles terem que arrumar toda a dinâmica social para conseguir atender os alunos. A Universidade Federal Fluminense, a UERJ, né, tem feito um edital nesse contexto de pandemia, porque eles decidiram voltar às atividades remotas, né, 100% à distância, mas estão fazendo um edital para os alunos que não têm condição terem acesso a computador, a tablet,
tudo emprestado, contrato, né? Tem várias responsabilidades para utilizar aquilo dali, inclusive internet móvel, para que os alunos possam estar participando, desenvolvendo as atividades para a universidade não ficar parada, né? É um compromisso com a saúde e também vendo que a universidade, até pela abertura que teve, né, nos últimos anos, de inserção de grupos diferentes, ela não é homogênea, né? Nem todo mundo é abastado, tem um certo controle para poder tá estudando. Alguns, nesse período de crise, nem tão podendo usufruir do bandejão, estão tendo custo a mais com a alimentação, alguns não conseguem pagar o aluguel, né, das repúblicas que viviam, enfim, cada um com a sua realidade. Agora, como que a escola pública como que a escola pública, as escolas privadas, né, no ensino médio, no ensino fundamental, vai conceder esse suporte? Porque não adianta sobrecarregar o professor. Sem essa contrapartida de entender as particularidades de cada grupo dos alunos, é muito injusto. Vamos parar para pensar. Em termos de pacote de dados, você usa ali, tem rede social, né? Tudo que interessa ao grande capital, às grandes empresas, você consegue até acessar de graça. Mas aí o aluno tem um pacote de dados que a gente sabe também que não é uma coisa extraordinária. E se ele for acessar, por exemplo, uma plataforma, a gente sabe que consome, né, bastante internet. Aí quantas aulas ele tem por dia? Quantas matérias ele tem por dia? E na dinâmica de mundo que a gente tem hoje, esse acesso universal à internet é uma questão de segurança até, de exercer o mínimo da sua logística do dia a dia, dos seus direitos, porque a gente precisa chamar aplicativo pelo celular, algumas coisas. Uma grande dificuldade que estava existindo, fazendo um parêntese com esse contexto, de que as pessoas com auxílio emergencial, que só podiam usar o auxílio, né, pelo telefone, pela caixa digital, né, o aplicativo lá, para mostrar na caixa do mercado. Sendo que elas não tinham pacote de internet, o pacote de internet estourava e a pessoa não conseguia carregar o aplicativo e não conseguia fazer compras, né? Então, assim, existem várias discussões sobre os orelhões, sobre como, de uma certa forma, transformar numa rede de Wi-Fi generalizada, né? Porque é a escola tendo que arcar com isso. E aí, várias vezes, tem vários projetos de colocar a internet na escola pública. E esse, além de todas as dificuldades do aparelho físico em si, também é mais um dos agravantes. Porque a gente sabe que, das muitas dificuldades que tem, muitas das vezes o professor, o inspetor, tira dinheiro do próprio bolso para arcar com certas questões para dinamizar mais ou menos o dia a dia, né? Tem professor que às vezes tira xerox de livro porque não tem livro escolar para todo mundo, né? Aí o que o professor teria que fazer para poder tá resolvendo isso? Então, assim, entender que no contexto que a gente tem hoje, o acesso à internet, por todas as coisas que a gente utiliza hoje em dia, é questão de cidadania. Muitas pessoas estão tendo seu direito à alimentação, à compra negados nesse contexto do período emergencial, porque a rede de dados não é suficiente, porque o aplicativo demora, porque quando vai rodar certos tipos de coisas já atrasa. E as necessidades do Brasil não são só Facebook e WhatsApp. Então, é um momento muito difícil, mas é um convite para repensar, né, aproveitar a escola pública, que geralmente tem uma estrutura muito boa, né, e já que resolver as dificuldades socioeconômicas de um modo geral é uma segunda etapa, mas pelo menos a primeira, né, ao invés de estigmatizar os professores que já sofrem bastante, que já se doam bastante, pelo menos no espaço escolar, dar esse suporte para que possam baixar filmes, para que possam assistir atividades online, para que possam baixar PDFs e tudo mais.
foi no susto, né? Um contexto difícil, mas é um convite a repensar a internet universal dentro da escola, que todos os laboratórios estejam ativos, de que haja, né, sala de internet, o que até facilita, né, o professor tá aprimorando a sua didática, né, se utilizando das ferramentas que já são familiares para alguns, né, de uma outra maneira. Saber utilizar da internet para além de rede social e de entretenimento que não acrescenta às vezes muito. Querem colocar o acrílico, as pressas, porque tem que colocar, tal, porque precisa voltar, uma urgência, uma coisa louca. Só que aí tempo funcionado para patrimoniar os livros, para patrimoniar, né, outros itens, demora, não abre concurso, é terceirizado. Aí a gente tem a tia da merenda também, às vezes, fazendo uma faxina, não sei o quê, e toda uma dinâmica precária que fica se arrastando durante anos. Quando eu estudei, eu concluí meu ensino médio em 2013 no CIEP, tinha problema, falta de livro didático, e esse problema ainda persiste, né? Então, assim, é uma morosidade muito grande para poder resolver esses problemas estruturais, né? Que querem estar atentos à novidade e não resolve certas dificuldades que a gente tem. E também a melhor forma de saber gerir esses recursos, que eu lembro que na época que eu estudava, teve uma política de colocar ar-condicionado em todas as escolas, sendo que aquilo dali foi uma condução muito equivocada, que acabou sendo uma empresa que alugava, né, um valor alto para o ar-condicionado. Por fim, as escolas estão no ventilador de teto, aquele quebradinho de sempre, né, que faz barulho e não venta. E repensar essas torres de internet, colocar as torres nas comunidades, no subúrbio, é uma questão de cidadania. E aí o interesse coletivo, o interesse da nação, o bem-estar das pessoas tem que estar acima de empresas que querem prestar um serviço ruim, porque a gente, tudo vai piorar, infelizmente, mas em sentido socioeconômico, quando o auxílio emergencial acabar e o país não está tentando buscar nenhuma alternativa, nem o país nem o estado do Rio de Janeiro, para poder reinventar, tentar criar empregos, ver qual ramo que se fortalece para enfrentar esse período, né, pós-coronavírus, a gente sabe que a crise vai vir pesada, né? E já num contexto sem crise, o valor do trabalho, a remuneração no Brasil, a qualidade dos empregos, ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Então, para uma pessoa que ganha R$ 1.500 e tem 2 filhos em casa, ou tem um filho sequer, R$ 60 de uma internet ruim, é muito difícil. E nem todas as prestadoras dão Wi-Fi, a pessoa ainda tem que comprar um roteador, tem que, né, comprar um aparelho para poder estar fazendo isso. E às vezes, se você tem esse acesso e sabendo administrar não é algo que fica caro, você dá uma qualidade. R$ 60 pode ser investido em outra coisa, ou em mais material para revender, fazer uma atividade, ou num próprio bem de consumo, ou numa carne, né? Enfim, quando eu estive em 2011 na Flórida, na época que ainda tinha o BlackBerry, né? Flip, enfim, já tinha Wi-Fi na rua. Claro que Flórida, contexto Disney, né? Mas eu digo assim, há muito tempo, quando a gente nem tinha essa familiaridade com o tipo de smartphone que a gente manuseia antes, já tinha esse tipo de equipamento de serviço na rua. E aí não fazendo nenhum tipo de endeusamento louco aos Estados Unidos, longe disso, mas sabendo recortar algumas coisas positivas que a gente pode absorver. Será que é realmente algo tão impossível? Né? Quantos casos que a gente tem que a gente perde o rastro da pessoa, uma pessoa que desapareceu porque a pessoa não tem internet na rua, só tem internet em casa, enfim, vários problemas que são ocasionados por conta disso. Então, durante toda a logística de mundo que a gente tem, é algo extremamente necessário. Aí eu volto novamente ao auxílio emergencial, né, que é algo que está em voga e que também atravessa a vida dos pais desses alunos. Pessoas de algumas regiões mais afastadas, que as operadoras, prestadoras de serviço não chegam lá, não tem Wi-Fi na rua, toda aquela dificuldade. E a pessoa não consegue acessar o aplicativo, não consegue fazer uma compra, também não tem familiaridade com outras formas de remanejar o dinheiro, o valor, enfim. A gente está renegando a alimentação, está renegando a cidadania por falhas como essa. Então, a internet, ela deveria ser universal nos espaços públicos e principalmente nas escolas. Já estão mais do que atrasados. A pandemia só escancarou isso, né? Que o momento é de muita prudência
e um momento muito delicado, e que não adianta a gente sobrecarregar quem já é sobrecarregado para poder tapar o sol com a peneira de grandes problemas estruturais que a gente já tem. Não é o professor que tem que fazer malabarismo nesse período difícil, como também não é as famílias que têm que ser altamente prejudicadas, terem um suporte financeiro, emocional, de espaço extraordinário para tentar arrumar as coisas de um jeito inadequado. Né? A pandemia ela é grave, a gente já ultrapassou o número de 100 mil mortos no Brasil. Eu sou totalmente favorável para que a gente retorne às atividades escolares, enfim, tendo a vacina. Então, a gente precisa pensar nos nossos trabalhadores, principalmente nas nossas trabalhadoras, que geralmente são as que lidam com as crianças, né? E não permitir abusos e injustiças de serem demitidas pela falta da escola, que estaria impossibilitando elas de trabalhar. A gente tem que ter ser muito acolhedor com as professoras, trabalhadoras e mães também, que estão vivendo uma dificuldade terrível de, às vezes, ter que assistir a aula da colega, ter que preparar conteúdo para os seus próprios alunos e ainda ter que ser mãe, mediadora, psicóloga dentro de um espaço, né, inadequado para isso. E que a gente tem que se mobilizar, usar desse contexto extremamente frágil para que o nosso país não seja mais uma colcha de retalhos onde não tem comecinho da tempestade, tudo vai desandando, tudo vai desmoronando, porque a gente estava alicerçado em coisas extremamente frágeis e não verdadeiras, né? Coisas insuficientes. Nosso Estado tem muito potencial, nossos professores na rede pública têm muito potencial e nossos alunos têm muito potencial. E se a gente corrigir essas dificuldades, né, estruturais, a gente der o básico, com certeza os anos vindouros a gente consegue se recuperar e extrair o que há de melhor, né, no povo brasileiro, fluminense, carioca e gonçalense. Eu que agradeço o pessoal que vai estar assistindo a gente, que está acompanhando a gente, e é isso aí. Tá certo. Um beijo grande, então. Beijinho.